4 vitórias consecutivas, manutenção da invencibilidade e liderança isolada da Série C. Um começo de campeonato praticamente perfeito e que também passa pelo bom trabalho realizado por Alberto Valentim. O comandante, que chegou ao majestoso para a disputa do Campeonato Paulista, tem apenas 3 derrotas em 18 partidas disputadas. São mais 10 vitórias e 5 empates que totalizam um aproveitamento de 65%. Números positivos que deixam a torcida alvinegra cada vez mais esperançosa com o trabalho de Alberto Valentim. Não esperava, mas está surpreendendo. O Valentim tá aí, colocou ordem na casa aí e com certeza no final vai dar tudo certo. Ele vem fazendo esse trabalho sólido aí, né? Assim, ajustando alguns pontos, mas a torcida a cada dia mais vem confiando nesse trabalho que ele vem fazendo aí. A gente acredita muito nesse trabalho dele. Uns números muito positivos, melhor defesa, melhor visitante, quebrando alguns tabus, o campeonato à parte, que há 4 jogos que não ganhava e nós ganhamos. Hoje somos líder da Série C e, assim, se nós olharmos, tem um gosto amargo da Copa do Brasil, sim, e que tem que servir de lição, que nós podíamos ter feito muito melhor, mas é um balanço positivo e aquilo que realmente nós esperávamos de todos nós. Alberto Valentim falou com a imprensa por mais de 20 minutos na manhã de hoje e comentou sobre diversos assuntos, além do bom momento pessoal e a ótima fase da equipe na competição. A presença e a postura da torcida na última segunda foi muito elogiada pelo treinador, a Macaca, que inclusive levou mais torcedor ao Novelli Júnior do que o próprio time da casa. É impossível falar de Ponte Preta e não lembrar do torcedor, da paixão dele, do torcedor perto. Não tem como. E quando a gente sente isso, é diferente, porque se torna uma identidade mais forte, se torna um time mais forte, se torna um grupo mais forte. A Ponte, ela é forte com o seu torcedor. Eu falei para vocês que a experiência ruim que nós tivemos aqui contra o Retrô sem a torcida é muito ruim. Então, ela foi lá, deu as imagens, deu um show lá em Itu, e fez com que os jogadores se sentissem apoiados de perto. E o torcedor que compareceu à cidade de Itu voltou a Campinas com um sorriso de orelha a orelha. E não foi apenas pelo resultado conquistado. Além da 4ª vitória consecutiva, o torcedor da Ponte também teve um motivo extra para comemorar no Novelli Júnior. De volta aos gramados, após 6 meses, já voltou a balançar as redes. E mais uma vez, com a assistência de Elvis, uma parceria que vem rendendo frutos desde 2023. Dos 25 gols marcados pelo atacante com a camisa da Ponte, 7 foram com passe de Elvis. E eles se entendem bem, porque o Gé sabe se posicionar, sabe se movimentar, então cria-se muitas jogadas entre os dois, né? Por isso esses números aí, com os dois participando da mesma jogada. Informado por 2 funcionárias do Ituano, o delegado da partida da última segunda-feira relatou à equipe de arbitragem a presença de Alberto Valentim no vestiário da Macaca após a partida. O problema é que o treinador estava suspenso e não poderia comparecer ao pós-jogo da equipe. Mas apesar de ter sido relatado no documento da partida, o treinador afirmou que não estava junto com o restante do elenco. Experiência muito ruim, né, de não poder estar perto dos jogadores, de estar ali com a comissão técnica dividindo as ideias, discutindo aquilo que podia ser feito em prol da Ponte Preta. Infelizmente não pude estar perto dos atletas, não estive no vestiário, e só pude abraçá-los e parabenizá-los pós-jogo voltando para Campinas. Com os retornos de Alberto Valentim e Arthur, a Ponte deverá ter força máxima para encarar o Brusque. Em busca da 5ª vitória consecutiva, a Macaca retorna a campo neste sábado, às 7h30 da noite, de volta ao Moisés Lucarelli. Um time que tem feito bons jogos fora, fez um muito bom jogo contra o Ituano, fez um muito bom jogo também, merecia até vencer o Náutico fora de casa. Ou seja, nós vamos encontrar dificuldades aqui e passar todas as informações daquilo que a gente vê do Brusque.
A Ponte que pega o Brusque pela frente. E o Alberto Valentim, né, ainda aquela polêmica na entrevista coletiva hoje pela manhã, disse que não esteve no vestiário em Itu. Então é a palavra do treinador contra a palavra do delegado que ouviu de funcionárias lá em Itu de que o Alberto Valentim estava lá. De qualquer maneira, o Alberto não entrou nessa polêmica e apenas disse que não estava lá no vestiário em Itu e já está montando o time para enfrentar a equipe do Brusque. Tem o Arthur que volta de suspensão e ele próprio, né, que não estava no banco, estará no banco contra a equipe do Brusque no Majestoso, sábado às 7h30 da noite. Eu acho que nos 11 que começa a partida, comparando com o time que começou contra o Ituano, só essa alteração, mantém tudo. Tá dando certo. Arthur Barcelos, né, demonstrou ainda um pouquinho de falta de ritmo, ficou muito tempo parado. Pouquinho não, bastante falta de ritmo. Inclusive saiu contra o Ituano absolutamente extenuado e precisou improvisar, se bem que conhece a posição, o João Gabriel, que é lateral direito, na lateral esquerda. Então, naturalmente, deve voltar o Arthur. E para mim o resto tudo igual. E para você? Absolutamente igual, não tem que mudar nada. E o Arthur na lateral esquerda, porque o Barcelos ainda está se recondicionando, né? Não tem segredo não, Batista. Eu acho que tem que manter o time, porque tá muito, pelo menos para mim está muito claro, o grande segredo da Ponte, além da consistência defensiva, é a arrumação do meio campo. Eu acho que Lucas, Dudu, Serginho e Elvis encaixou, Batista, e não tem por que mexer aí. A Ponte está no caminho, né, para conseguir a classificação. Mas, ao mesmo tempo, tem que ir se preparando, porque o campeonato é muito complicado. Esse campeonato são 19 datas na primeira fase, não tem retorno. Aí classificam-se 8. Ao que tudo indica, a Ponte vai se classificar. O grande problema é a segunda parte da competição, porque os times são separados em 2 grupos de 4, em turno e retorno, e vai ter a janela. A tal janela de transferências. A Ponte pode contratar, mas ao mesmo tempo pode perder jogadores. Os destaques do time, com certeza, vão receber propostas. Cabe à Ponte ter a habilidade, se antecipar aos fatos e tentar, na medida do possível, claro, chegando perto do impossível, manter alguns jogadores que são destaque. Agora, é um campeonato perigoso, a questão da janela tem que ser levada em consideração. Acho que a Ponte não vai perder ninguém, porque não está todo mundo tão de olho assim na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muito jogador para ser contratado. Está sendo destaque, mas é na Série C, já é veterano. Eu não vejo muito esse risco, não. Agora, é um campeonato melhor, por exemplo, do que a Série A2, quando a Ponte subiu, que lá você se classificava e saía para mata-mata só de 2 times. Você fazia um jogo de ida, um jogo de volta. Deu errado, está eliminado. Agora você tem 6 rodadas. Então todo time que está fazendo um campeonato de regularidade por cima, que está indo bem, a tendência normal é que nas 6 rodadas da segunda fase que ele faça a mesma coisa. E aí a taxa de filtragem é muito menor. Muito menor, porque agora ele tem que se classificar entre os 8 em 20. E depois é só 50%. Se classificou entre os 4, subiu. O meu comentário é muito simples. Eu acho que antes do campeonato começar, foi mais complicado segurar. Verdade. E eu não acredito que agora tenha problema. Pode acontecer, mas eu acho pouco provável. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu a Chapecoense na Arena Condá pela última rodada da primeira fase da Série B do Brasileirão Sub-20. A vitória garantiu a classificação para a próxima fase. Gols de Matheus, Caio e Cauã Moreira. A Macaca venceu por 3-0 e encerrou a primeira fase na 4ª colocação, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, somando 11 pontos. Nas quartas de final, a Ponte Preta enfrenta o Vitória, em jogo único na Bahia, com local e data ainda a serem confirmados. Mas parabéns aí à Macaquinha. A Macaca é o time principal, então o Sub-20 é a Macaquinha, está classificada.